Tá explicado por que o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, tem tanto poder e é uma verdadeira unanimidade entre todas as federações. Tá explicado por que a maior entidade futebolística do nosso país, que no caso da CBF é uma farra, e isso nunca vai mudar, porque isso acontece desde sempre. É o que vamos ver aqui nesse vídeo, mas antes, deixa o like, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. A matéria que a revista Piauí publicou ontem e repercutiu em todos os veículos, não só funciona como um tapa na cara, mas na verdade já é uma realidade que a gente sabe que acontece, mas que toda vez que é publicado a gente fica no espanto. A gente sabe o que acontece de fato na CBF. Só que quando vem uma notícia como essa, ela esclarece com base, com dados, números, todas as evidências, provas e tudo, é um absurdo e não tem como não se sentir indignado. Já partindo do pressuposto que tudo que foi publicado ali na reportagem não é ilegal, não tem nenhum crime que foi cometido. Porém, do ponto de vista da moralidade, é muito complicado. É completamente revoltante. A começar que a gente precisa partir do pressuposto que o senhor presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, acabou de ser eleito na semana do jogo Brasil e Argentina, uma das maiores vergonhas da história da seleção, eleito por unanimidade entre todas as federações e todos os clubes da Série A e Série B. Ele é uma figura que não teve oposição. Nem sequer resolveram escutar a figura que poderia ser a sua oposição, que no caso seria o Ronaldo Fenômeno. Nem sequer foi cogitado conversar com ele. E o Edinaldo ele foi aplaudido, aclamado e eleito por unanimidade. Ele conseguiu reunir todos os times e todas as federações. Algo inédito na história do nosso futebol. E isso ficou muito estranho. Por que isso acontece? Porque não quiseram escutar. E aqui eu não estou defendendo o Ronaldo Fenômeno, falando que ele é um excelente gestor. É claro que ele tem as suas falhas, é claro que ele teve acertos também, mas uma figura como oposição não ser escutada, ser rejeitado, algo tem. E a revista Piauí mostrou isso. Que o senhor presidente Edinaldo Rodrigues, em um ano eleitoral, aumentou de 50 mil o salário dos presidentes das federações para 215 mil. 4 vezes mais. E aí vocês me perguntam, isso já acontecia? Sim, já acontecia, mas o aumento foi violento em um ano eleitoral, onde teve uma medida que pode esticar a presidência dele até 2034. E você vê como que num país onde reclamam de tudo, num futebol brasileiro onde tudo é culpa da CBF segundo os clubes não têm mais moral nenhuma para poder falar, nem as federações. Por que esse sistema que a gente está vendo tanto nunca muda? E aqui eu tô com o Mauro Betti, quando ele fala que é um sistema de um mensalinho. Para quem não sabe, o sistema do mensalão, que aconteceu ali nos anos 2000, compra de votos de parlamentares para conseguir seus privilégios, através de orçamentos. E aqui você está aumentando o salário em 4 vezes mais de federações que não entregam absolutamente nada. O produto futebol brasileiro, ele é ruim. Ele não é consumido lá fora. E fora isso, que a reportagem também apontou hospedagens em hotéis de luxo durante a Copa do Catar. O que significa? A CBF chamou nomes importantes, não só jornalistas,
mas políticos também, e pagou as suas viagens à Copa do Catar. Na reportagem, o presidente Edinaldo Rodrigues ele foi cobrado e ele simplesmente fala que todas essas pessoas arcaram por conta própria e não foi a CBF que pagou. E que, no caso dele, a CBF pagou, mas ele ressarciu. A reportagem foi lá e cobrou o comprovante e não tem nada. Como assim não tem nada? Não foi apresentado. O presidente Edinaldo Rodrigues não apresentou os comprovantes até agora. Uso de jatinhos, carros de luxo, regalias para dirigentes. Convites estendidos a familiares e amigos, tudo bancado pela entidade. E aqui a gente fica pensando o seguinte, cara, de onde que vem isso? O que é a CBF de fato? A CBF é uma instituição privada, ela não é pública. Ela arrecada dinheiro, o seu maior produto é a seleção brasileira. Através de audiência, através de patrocinadores, através de vendas, de ingresso. Todos esses recursos sem ser verba pública. Porém, o que mais chama a atenção é essa proximidade com o poder público. Lembrando que o presidente Edinaldo Rodrigues estava afastado da CBF por improbabilidade e, de repente, ele é voltado para o cargo por conta de um ministro chamado Gilmar Mendes. Esse mesmo presidente, no caso da CBF, segundo a revista Piauí, tem proximidade com o Instituto de Pesquisa que é do filho do Gilmar Mendes. Misteriosamente, eu acabei de falar, Gilmar Mendes que retornou Edinaldo Rodrigues ao cargo de presidente da CBF. E aí você vem me falar que é puramente acaso? É obra do acaso isso? Isso não é obra do acaso. Infelizmente, como eu falei, tudo que vem acontecendo do ponto de vista legal não é, mas é imoral. Você tem proximidade com o poder público, você tem proximidade com parlamentares principalmente ligados a um espectro político específico, onde isso levanta muitas bandeiras do porquê certos nomes não chegam na CBF e não podem chegar, porque atrapalharia todo esse esquema. Esse aumento dos salários absurdos, pessoas nada a ver ligadas com futebol, bancados pela CBF, falando que ressarciram de fato, ou que a CBF não pagou, mas não tem comprovação nenhuma ali. Enquanto isso, quem grita são as categorias menores do futebol brasileiro. Porque você não tem uma formação de base com qualidade, você tem campeonatos que não são pagos, você tem clubes e competições completamente sucateadas que precisariam da ajuda da CBF. A gente tanto discutiu sobre o gramado esses meses, a CBF ela poderia lá botar gramado sintético para divisões bem menores do futebol brasileiro, ajudando esses clubes a funcionarem, debatendo com os clubes para a profissionalização dos árbitros, oferecendo salários para eles ficarem completamente dedicados a isso. Não tem. O que tem são essas regalias, essas coisas que sempre aconteceram e que vão se perpetuando e não tem margem de melhora. Lembrando, todos os presidentes que já assumiram a CBF são envolvidos em esquema, estão banidos ou presos. Ricardo Teixeira, banido do futebol. José Maria Marim, banido do futebol. Michael Pelo Donello, preso. Caboclo, afastado e arrancado do cargo devido à acusação, no caso que estava acontecendo, acusação de assédio. Gente, é um absurdo. Agora tem o Edinaldo Rodrigues. Um cara que, velho, nunca entregou nada de interessante assim pro futebol. Quando você for parar para pensar, qual que é o resultado dele como dirigente de alguma federação? Não tem.
E agora, claramente, moralmente, o que a gente está vendo é que Edinaldo Rodrigues está atendendo interesses de certas classes. Não é do nada um aumento de 50 mil para 215 mil de federações que não entregam nada, de federações que vendem seus produtos completamente sucateados. Gente, tirando o Campeonato Paulista, ninguém paga adequadamente, por exemplo, ao clube campeão. O Rio de Janeiro não paga nada ao campeão estadual. Nada, 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 nada. Isso vai fazendo com que os clubes percam interesse no campeonato, que os jogadores não se doem, ou que os estádios não lotam, a não ser que não seja um clássico. E a CBF, que deveria estar empenhada para isso, que deveria estar trabalhando para melhorar isso, está trabalhando para interesses de pessoas por trás que não tem nada a ver com o assunto. E quando alguém vai tentar mexer no vespeiro, não consegue. Desde sempre isso aconteceu. E aí eu estou muito alinhado com uma opinião, por exemplo, que o Rica Perroni tem. Cara, é a hora de alguns jogadores, os grandes, que já têm dinheiro suficiente, falar o seguinte: olha só, vamos parar isso aqui. A gente já tem dinheiro, já estamos nadando no dinheiro, mas olha só, a gente como capitão e grandes nomes do futebol brasileiro, que tem voz mesmo, podem ser os mesmos que se manifestaram a favor do gramado natural. Falar, olha só, não vai ter rodada amanhã. Amanhã a gente não vai fazer isso por protesto. Protesto por quê? Porque isso aqui é uma palhaçada. Tá manchado. E tá cada vez mais, o problema tá cada vez mais escalável e todo mundo sabe qual que é o problema de fato agora. Tá na cara de todo mundo. Com isso, como é que você vai fazer uma seleção brasileira forte? Como é que você vai fazer um campeonato brasileiro forte? Sendo que a sua maior instituição, a instituição responsável, está manchada. Era de se reunir, mas não vão. Não vão. É só uma manchete, uma excelente reportagem que infelizmente não vai dar em nada. Não vai dar em nada porque ninguém vai se atrever a isso. Porque no final das contas, como é que os clubes eles se sentem lesados se o presidente do meu time, do seu time, apoiaram isso? Como? Se por unanimidade eles abraçaram o presidente da CBF que não entregou nada de resultado. Eles têm culpa no cartório. E por isso eles se falam, não pode reclamar de arbitragem, não pode reclamar de erro de nada, não tem moral para nada. A sensação que dá é que é uma luta que não tem como vencer. E cada vez mais se mostra que é preciso de um trabalho, se tratando, por exemplo, de seleção brasileira, onde o técnico consiga blindar tudo que tem à volta e ficar só no campo. É muito difícil isso acontecer. Às vezes pode acontecer. É muito difícil. Porque quando você tem uma instituição completamente corrompida, como é, lembrando, não é nada ilegal, mas é imoral, principalmente pelas manobras que fizeram para acontecer essa eleição, para estender o prazo do senhor Edinaldo Rodrigues, é complicado. A sensação que dá é que não terá melhora. A gente já sabe o que acontece no futebol, mas vem uma reportagem ainda no choque. Ainda, porque a sensação é que está se tornando cada vez mais normalizada essa situação. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final. Tamo junto e até a próxima.